Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, essa história me foi contada pela pessoa na qual mais confio. Dona Conceição, a minha avó querida. É uma história impressionante. A história aconteceu nos anos 60, lá naquele interior pernambucano, envolvendo a minha avó Conceição e a irmã mais velha dela, a Cícera. A Cícera já não vive mais. Ela era a irmã mais velha da vovó. Ela já faleceu. Mas a vovó contava que a Cícera, nossa, ela era a mais velha, porém a mais ativa das irmãs. Muito curiosa, naquela pré-adolescência dela, muito curiosa. E ela, a Cícera, ela tinha mania, dizia a vovó, de inventar história. Virava e mexia, a Cícera virava e inventava alguma história. O seu maior passatempo era até tapear os outros com seus relatos surreais, que só existiam mesmo na cabeça sadia de Cícera, inventiva de Cícera. Ela vivia inclusive metendo o nariz onde ela não era chamada, mas sempre tinha um caos interessante para contar. E ela relatava com detalhes. Só que essa história, a vovó era menor, mas presenciou. Então, prestem atenção na história que eu vou contar. A Cícera, a irmã mais velha da vovó Conceição, ela gostava de contar história, porém era preguiçosa. Na hora de fazer uma comida, acender o fogo, na hora de arrumar uma cozinha, ela sempre passava incumbência para Conceição, minha avó. Então a minha avó dizia que ela era preguiçosa, molerona, como a vovó gosta de falar, no seu jeito nordestino de ser. Era molerona demais. Passava horas e horas debruçada, ela no parapeito da janela, com aquele olhar vago dela, contemplando a paisagem agreste, vendo boi passar de um lado, cabrito do outro. Era o que ela gostava de fazer. Ficava bisbolhetando a vida dos outros, só para depois ter novidade para contar. Algumas reais, verdadeiras. Outras, Cícera era danada para inventar. Mas naquela tarde, de fato aconteceu. A minha mãe queria que nós acendêssemos o fogo para colocar a panela de feijão no fogo para poder cozinhar, porque antigamente não tinha essa história de panela de pressão. O feijão demorava para ser cozido. A incumbência seria dela, a minha irmã mais velha, a Cícera. Mas a Cícera deu um jeitinho de passar para mim. E naquela tarde de outono, ela, matando o seu tempo no confortável parapeito da janela, ela tinha uns cabelos bonitos, uns cabelos negros, bonitos, agitados. Ela gostava de receber aquela brisa, aquele vento suave no cabelo. O olhar lânguido mordiscava vagarosamente um suculento caju. Adorava comer um caju.
aquele caju vermelhinho, vermelho. Aí tinha do amarelo também. Ele era amarelo, mas estava maduro. Tinha lá em casa do caju, tanto o vermelhinho como do amarelo. Chego a encher a boca d'água para lembrar dessas histórias. Ei, aquela tarde, eu nunca mais vou esquecer aquela tarde. A incumbência era de Cícera, mas ela passou para mim, Conceição, para eu acender o fogo, colocar a panela de feijão no fogo e cuidar do feijão. E ela, enquanto isso, Cícera, se entregava aos seus devaneios. Mas eis que esses devaneios foram interrompidos por um movimento que a Cícera viu ao longe. Ela viu um grupo de pessoas vestidas de negro que caminhavam no horizonte, parecendo uma procissão. Mais do que depressa, ela passou por mim na cozinha. Ô Conceição, você toma conta direito desse fogão aí, você toma jeito e olha direito esse feijão da mãe. Eu vou correr que eu vi o movimento, eu já te conto. Depois eu te conto tudo, o que eu encontro, o que eu ver no caminho, eu te conto. Mas, zói vivo, hein, menino? Zói vivo. Olha direito esse feijão, olha o fogo. Vai, põe mais fogo nisso. Ela era danada e boa para mandar, mas não gostava. A Cícera não gostava de fazer ela nada. Mais do que depressa, ela correu, saiu lá para a rua correndo para fazer parte daquele movimento. O vento agitava o vestido de chita, assim como também sua cabeleira solta. Ela usava umas chinelas de couro e ela não encontrava era obstáculo naquele solo agreste para correr. Parecia Cícera, para correr, tinha uma perna boa para correr. Não gostava muito de acender o fogo, não gostava muito de panela no fogo, mas para correr na rua era valente demais. Parecia uma índia destemida correndo por aquelas ruas lá do agreste. Você acredita que Cícera entrou no grupo, afoita, esbaforida como chegou, mas entrou no grupo. E lá se sentiu alegre, porque estava no meio de gente, era o que ela gostava. E aí pôs sentido nas coisas, o cabelo desgrenhado, o peito ofegante. Era a minha irmã Cícera. Ei, minha irmã Cícera. Viu as pessoas sérias daquele grupo, sabe? As pessoas sérias, caladas, os rostos pálidos. À frente, e uma jovem mulher que chorava desconsoladamente, amparada por várias pessoas, mas do semblante triste, gente que nada falava. Só seguia, só se ouvia o arrastar dos pés naquele chão onde a poeira levantava. A sapeca da minha irmã da Cícera foi acompanhando aquele cortejo lúgubre até que parou no cemitério. Curiosa, ela foi adentrando o recinto, dá licença. Ela tinha aquele jeitinho dela, dá licença. Não tinha pudor não tinha nenhum. Pudor nenhum, mas dá licença. Ia passando, ia espiando. Quando ela viu, era um enterro. Era um velório, mas em movimento para enterrar. Cícera, minha irmã, viu um pequeno caixão. Uma curiosidade mórbida crescia dentro do seu ser de mocinha. Ela se aproximou sorrateiramente, como um gato malandro, com as duas mãos puxava o cabelo da frente da face, a fim de não atrapalhar a visão. Foi se aproximando em passos silenciosos e viu o pequeno caixão, onde, ali dentro, um anjo que jazia dentro daquele compacto ataúde, com flores ao redor do corpinho. Era uma criança de uns 2 aninhos, e rechonchuda.
a pele muito branquinha, numa expressão cândida. O bebê parecia, de acordo com Cícera, que tinha passado ruge. Assim, as faces ainda estavam vermelhas. Os lábios parece que tinham recebido até batom. As bochechas gorduchas. O bebê estava rosado. Um legítimo anjinho, na opinião da minha irmã Cícera. No nariz do nenê, ela observou chumaços de algodão, mas que não maculavam aqueles chumaços de forma alguma a beleza daquele serzinho inocente que ali jazia sem vida. Cícera sentiu pena daquele anjinho, pensou consigo: oh, pobrezinha, morrer assim tão novinha, tanto pela frente ainda, tanta vida, tem tanta gente velha que não morre. E olha, essa nenê, tão novinha, morreu tão cedo. Ela ficou ali, à espreita, espiando. Ela ficava observando cada movimento, sabe? Depois de saciada sua curiosidade fúnebre, ela, xereta que nem ela, só ela ainda chegou a ver o caixãozinho baixando naquela cova, saiu daquele recinto em passos de tartaruga, mas bastante sensibilizada com aquela pequena vida que fora arrebatada tão precocemente. Minha irmã Cícera foi saindo do cemitério, assim ainda curiosa, mas ela percebeu que lá dentro do cemitério estava escrito necrotério numa sala pintada de azul por fora. Necrotério. Ela foi chegando como quem não queria nada. Tinha uma porta, mas a porta estava aberta. E ela entrou ali. Entrou. Ela queria ver o que tinha dentro do necrotério. E entrou, e de repente aquela tristeza que ela trazia do enterro da menininha foi substituída, a tristeza instantaneamente, por uma imensa curiosidade, porque Cícera era curiosa. A gente nem falava Cícera, era Cícera. Cícera, minha irmã Cícera. Cícera era curiosa demais. Nossa, ela pensou consigo: outro velório? Outro velório? Pensou, excitada, vibrando o corpo e esfregando as mãos com malícia, tipo, né? Mais um pra eu ver, mais um pra eu admirar, mais um. Esfregou a mão uma na outra e entrou naquela sala que, repito, era pintada de azul por fora. Mas ao contrário do outro velório, esse estava vazio, mas não tinha viva alma, tinha ninguém. E Cícera, lá dentro do velório, tinha apenas o caixão e o defunto lá dentro. O caixão estava aberto. Cícera se aproximou curiosa e ela viu, dentro do caixão, era uma velha. Era uma velha, Cícera? Era uma velha com o nariz e os ouvidos entupidos de algodão. Nariz e os ouvidos entupidos de algodão. Ao contrário do anjinho que eu tinha acompanhado, aquela velha tinha uma aparência assustadora. O nariz adunco, fino e comprido para frente, adunco. Nariz de bruxa. Nossa, parecendo uma bruxa velha morta. Os lábios murchos,
arroxeados, as olheiras imensas. A cara da véia estava empapuçada. A menina, a Cissa, minha irmã, sentiu grande repulsa com aquela visão. Credo, em cruz mangalou 3 vezes. Um frio intenso parecia fazer na sala, mas tão calor que estava lá fora. Ela achou estranho. Uai, lá fora um solão, um calorão, e dentro da sala azul um frio intenso. Minha irmã Cissa falou: vamos embora daqui, vou sair desse lugar. E quando ela saiu se benzendo, cruz incrédulo, mangalou 3 vezes, cruz incrédulo, mangalou 3 vezes. Era uma oração que ela dizia que espantava tudo que era ruim. Cruz incrédulo, mangalou 3 vezes. Voltou Cissa pra casa correndo, feito uma cabrita desvairada. Quando ela chegou em casa, já estava querendo entrar à noite. Minha mãe, quando viu que era eu sozinha cuidando da panela de feijão no fogo, nervosa, perguntou pra mim: cadê Cissa, Conceição? Eu quis ainda disfarçar, mas não tinha como mentir. Ela saiu, mãe. Saiu ali, mãe. Já vem. Minha mãe foi pra porta. A gente chamava de porteira. A porteira da casa. Era o portão. Mamãe foi pra porteira da casa. Manhinha. A porteira da casa simples. Mas minha mãe tava carrancuda. Ela pegou uma vassoura dessa de paia na mão e ficou com ela. Eu falei: vai sobrar pra Cissa. Vai sobrar pra Cissa hoje. De repente, eu só escutei a voz de mamãe e saí da cozinha, larguei lá o feijão no fogo e saí pra espiar. Minha mãe gritava com Cissa: onde é que a senhora tava, sua moleca? Ei, sua moleca, onde é que tava? Que eu te procurei em tudo quanto é buraco. Deixou tua irmã, a Conceição, sozinha. A menina é pequena ainda, com aquele panelão de feijão no fogo. Onde tu tava? Onde tu tava, moleca? Ai, mãe, eu só escutei a Cissa, minha irmã, falar. Ai, mãe, Cissa era danada. Ei, Cissa. Cissa, quando queria tocar o coração das pessoas. Cissa era minha irmã. Ela não era boa pra cozinhar, não. Pra trabalhar, pra lavar louça era ruim. Pra arear a panela era ruim. Pra acender fogão na base da lenha era ruim. Pra pegar graveta e lenha era ruim. Mas pra contar história, pra tocar o coração das pessoas, Cissa, eu só escutei quando Cissa levou assim a mão na cabeça e falou: ai, manhinha, eu fui ali, manhinha, no velório do anjinho, manhinha. Ô, manhinha, uma criancinha que era a coisa mais linda do mundo, manhinha. Eu só não consigo entender, manhinha, as injustiças desse mundo. Como é que pode morrer um anjinho daquele, manhinha, tão pequenininho, manhinha. Minha irmã Cissa confessava, demonstrando toda a sua compaixão para com o anjinho, eu escutando. E ela contando a história. Ô, manhinha, a senhora não vai acreditar. A senhora acredita que depois que eu vi o anjinho ser sepultado, eu entrei num tal de velório no cemitério. Entrei. Mãe. Ai, manhinha. Ô, manhinha, tinha uma bruxa horrível lá dentro, manhinha. Mortinha da Silva, manhinha, mas era uma bruxa. Era uma bruxa. Ela tinha uns algodão nas ventas, nos ouvidos. Ai, manhinha, a jovem minha irmã Cissa fazia gestos e caretas toscas
e a voz dela cheia de mistério pra tocar o coração de manhinha. Ô, manhinha, te juro que vi, manhinha, te juro que vi. Ela, a bruxa, manhinha, ela abriu os olhos pra mim, manhinha. Ela abriu os olhos pra mim. Abriu, manhinha. Eu juro, pelo Padim Cisso, manhinha, a senhora colocou meu nome pra homenagem a ele, não foi? Pois eu juro por ele. Juro por Padim Cisso. A bruxa olhou pra mim, mãe. Ela olhou nos meus olhos, mãe. Fiquei apavorada, mãe. Minha irmã, a Cissa, ela achava que com essa história, bem narrada e bem contada desse jeito, ela fosse tocar o coração de manhinha. E manhinha respondeu foi assim: para de falar bobagem, Cissa, moleca. E ela ficou brava, viu? A mãe ficou brava. A mãe raiava com a filha, batendo a vassoura de leve. Bateu, mas bateu de leve. Bateu a vassoura, assim, de leve na traseira da Cissa, da minha irmã. Não jure em vão, sua diabo, que é pecado. Vamos, passa pra dentro e vai ajudar. Primeiro você reza. Depois você vai ajudar a sua irmã com o feijão. Vai, passa pra dentro. Por que a minha manhinha falou reza primeiro pra Cissa? Ela ficou, foi mais de meia hora rezando. Eu acabei de fazer o feijão sozinha. Quando ela veio pra cozinha, eu já tinha temperado o feijão. Nossa, vó, que história é essa? Mas agora é que vem a parte, né, vó? Aquela parte que eu gosto mais. Conta, vó. Você gosta, né, sua danada? Pois que os ouvintes do Paulinho Boa Pessoa preparem o coração. Porque isso aconteceu com Cissa. Ela veio pra cozinha, feijão já estava pronto, não demorou muito tempo, nós jantamos. Mas, mais tarde, Cissa entrou no seu quarto, pegou o candeeiro, ateou fogo no pavio, pôs o candeeiro em cima do criado mudo e se jogou na cama, eufórica, porque afinal de contas aquele dia tinha sido bastante movimentado para ela. Foi quando Cissa relaxava no quarto, pobremente iluminado pelo candeeiro, já maquinando, já pensando uma nova história, foi que ela percebeu uma sombra que se formava numa das paredes do quarto. Uma sombra. Ela levantou assim o tronco da cama, curiosa, pegou o candeeiro e chegou mais perto, grelou os olhos, o sangue gelou. Tinha alguém dentro do quarto. Tinha alguém dentro do quarto. A figura de negro estava de costas para Cissa e de frente para a parede. A aparição, levemente inclinada para um lado, tinha uma vasta cabeleira grisalha, extremamente rebelde e armada. Antes que aquilo virasse para o lado de Cissa, Cissa saltou da cama e praticamente pulou na maçaneta da porta, mas a porta estava trancada. Como que a porta estava trancada se ela só deixar a porta encostada? Bateu na porta descontroladamente, mas ninguém escutou. Batia na porta, ninguém escutava, tentou gritar, mas nem som de sua voz da garganta, não saiu voz da garganta dela. Abriu a boca desesperadamente, botava as mãos na garganta, sem entender o que se passava. Estava desesperada e suando frio. Estava com medo, mas Cissa era curiosa demais. A curiosidade era maior.
Ela voltou-se para o lado oposto lentamente. Um calafrio percorreu seu ser de cima a baixo quando ela viu aquilo. Era ela! Era ela! A mesma velha do velório no cemitério. Era ela, a bruxa. A velha. A bruxa que ela visitara hora antes, sem ser convidada, sem ser chamada. E ela estava ali, no seu quarto, dentro do quarto de Cissa, a 2 palmos da sua face, encarando-a com os olhos ameaçadores, injetados de ódio. A velha, de rosto horripilante, tinha nariz e ouvidos entupidos de algodão. A boca, igualmente preenchida, estava escancarada, deixando cair chumaços de algodão no chão. Um cheiro pútrido a envolvia dos pés à cabeça. A Cícera, o coração de Cícera, parecia que ia explodir. Ela queria gritar. A Cícera queria gritar. Estava desesperada, mas foi interrompida. No momento, uma dor lancitante atacava seu ser, e no outro, o seu corpo tombava inerte no chão, pálido. A Cissa caiu no chão, a boca arregalada numa expressão de horror extremo. Foi quando a velha, a bruxa, olhando para Cissa que estava caída no chão, mas de zóio aberto, a velha bruxa falou: Você falou que eu abri os olhos pra você. Você mentiu pra tua mãe. Agora eu tô abrindo os olhos pra você. E saíram labaredas de fogo dos olhos da bruxa. Saíam labaredas de fogo dos olhos da bruxa. E Cissa gritou: ai! Socorro! Ai, vó, que susto. Sempre que chega nessa parte da história, eu assusto, vó. E depois? Depois, maninha, mas meu pai... Eu também, nós corremos tudo pra acudir a Cissa e encontramos ela caída no chão. A maninha fez um chá pra ela se acalmar, mas depois ela confessou. Confessou o quê, vó? Que tudo foi porque ela mentiu, né? Foi mentira. Ela mentiu que a velha bruxa lá no velório tinha aberto os olhos pra ela e não tinha. Entendeu? A velha não ia aparecer pra ela, mas porque ela mentiu. Porque ela mentiu pra minha mãe. Ela mentiu que a velha não tinha aberto os olhos pra ela no cemitério. Foi por isso que a bruxa foi atrás dela. Então nesse dia ela fez um juramento pra manhã que nunca mais ia mentir. E eu tava perto, vi aquilo, eu também nunca mais menti. Vovó, eu também não minto não. Eu acho que essa história que a senhora me conta faz anos me colocou medo da mentira. Eu também não minto. Mas será que a Cissa nunca mais mentiu mesmo? Isso eu não posso falar. Por quê, vó? Porque ela depois continuou contando muita história ainda. Gostou? Ô ouvinte do Paulinho Boa Pessoa, gostou da história da minha avó Conceição? Com a sua irmã Cissa, a Cícera? Cícera. A Cícera mentiu um bocado, mas essa foi a história real da vida dela. Diz que ela fez um juramento para não mentir mais. Eu até contei hoje para ver se você que já contou alguma mentira não mente mais daqui para frente, né? Cuidado com a bruxa. Ô, Paulinho,
queria perguntar, se o teu ouvinte gostou, que curta dando o seu joinha na história. Aproveita, se inscreva no canal do Paulinho Boa Pessoa. E se sobrar gentileza, manda também um valeu demais pro Paulinho Boa Pessoa, porque ele bem o merece. Ô Cissa! Cissa! Onde é que você tá, hein?